Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Irmãos, na semana passada, nós iniciamos aqui um assunto sobre o nosso discipulado a Cristo. E para aqueles que não estiveram aqui no sábado passado, nós tratamos ali sobre o texto de João, capítulo 1, do versículo 40 ao 42, que nos é narrado ali a história da conversão de Simão Pedro. Quando Cristo disse para ele: Tu és Simão, filho de João, mas tu serás chamado Cefas. Resumidamente, irmãos, aquilo que nós falamos semana passada é que André levou Simão até o Senhor. E nós vimos quão importante foi a vida de André. Como era uma característica da vida de André levar as pessoas até Cristo. Ele não somente levou Simão, seu irmão, até o Senhor, mas na maioria das vezes que André aparece nas Escrituras, ele sempre está apresentando alguém para Cristo. Seja no deserto, quando ele repara um rapaz com 5 pães e 2 peixes, então ele leva aquele rapaz até o Senhor. Também quando os gregos queriam conhecer o Senhor, Filipe e André foram aqueles que levaram os gregos até o Senhor. Então, André é uma figura muito importante na palavra. Por mais que às vezes não tão conhecido, não tão falado, mas foi alguém muito importante para a vida de Simão. E nós estamos, irmãos, tratando desse assunto do discipulado a Cristo, tendo como pano de fundo a vida de Simão Pedro. É claro que nós não queremos nos deter na vida propriamente de Simão, mas queremos ver o trabalhar do Senhor em Simão. Porque o mesmo trabalhar que Jesus teve em Simão é o mesmo trabalhar que ele deve ter nas nossas vidas. Então, irmãos, foi assim que nós vimos na semana passada que Simão foi levado até o Senhor. Foi uma conversão simples. Simão se chegou até o Senhor com o coração aberto, não é? Ele teve um coração simples, aberto, e por isso ele viu o Senhor. Por isso ele foi salvo pelo Senhor. E vimos também que Jesus ia realizar uma grande obra na vida de Simão Pedro. Quando o Senhor disse para Simão: Tu és Simão, filho de João, isso significava que o Senhor queria dizer: olha, você, Simão, não tem nada de especial em si mesmo. Você é Simão, filho de João. Isso é você natural. Isso é você egocêntrico, carnal. Mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, Simão, eu vou te transformar. Eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar a sua vida. Eu vou mudar a sua personalidade, a sua forma de viver. Eu vou mudar tudo em você, Simão. Por isso, Jesus, quando disse, tu serás chamado Cefas, ele estava querendo dizer sobre essa transformação que ocorreria na vida de Simão. E agora, depois desse encontro, desse primeiro encontro de Simão com o Senhor, nós temos alguém habilitado a ser um discípulo de Cristo. Nós vimos na semana passada que somente alguém que tem a vida de Cristo habitando nele
pode ser um discípulo. Ninguém que não seja salvo pode ser discípulo de Cristo, ou pode seguir o Senhor, porque primeiro tem que receber a vida de Cristo nele. Então, irmãos, resumidamente, foi mais ou menos isso que nós falamos na semana passada. O quão preciosa é a vida de Cristo, irmãos, habitando em nós. Por causa dessa vida, por causa que um dia, assim como Jesus chamou a Simão e transformou a vida de Simão, a vida de Cristo habitando em nós agora tem trabalhado nas nossas vidas. E nós não somos mais quem éramos antes, não é? Se a gente for recapitular aí a nossa história, eu tenho certeza que todos nós que somos salvos, nós podemos confirmar, nós não somos mais quem éramos antes. Por quê? Porque a vida de Cristo veio habitar dentro de nós. E quando Ele veio e fez habitação em nós, nós, irmãos, não somos mais a mesma pessoa. Claro que ainda pelejamos em algumas situações, né? Claro que ainda precisamos ser transformados em tantas áreas na nossa vida, mas nós falamos, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Por mais que às vezes nos sentimos tão derrotados, tantas vezes, mas, irmãos, o Senhor tem trabalhado conosco. E nós precisamos deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Então, resumidamente, é isso que falamos na semana passada. O texto que lemos, irmãos, é o segundo encontro de Simão com o Senhor. Nosso intuito é que através da experiência de Pedro, irmãos, nós possamos aprender algumas lições para a nossa experiência com o Senhor, para a nossa caminhada. Nesse texto que nós lemos, o que está acontecendo é o seguinte: João Batista havia sido preso e quando o Senhor Jesus ouviu isso, ele foi para Galileia e Jesus sabia que a partir daquele momento ele precisava sustentar o testemunho de Deus sozinho, já que ele sabia que João iria morrer, que João iria sair de cena. Então ele sentiu que deveria reunir algumas pessoas para caminhar junto com ele, para ser seus discípulos, para serem treinados, para que essas pessoas possam prosseguir a obra que o Senhor começaria ali. Jesus então estava andando pelo mar da Galileia e viu 2 pescadores lançando as redes, Simão e André. Então, Jesus se aproxima e o chama, diz assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Qual é a atitude, irmãos, que Simão e André teve diante desse chamado? Eles imediatamente abandonaram suas redes e seguiram o Senhor. Então esse foi um chamado para o discipulado. Jesus os chama para um discipulado. Irmãos, qual que é a ênfase que o Senhor dá nesse chamado? O chamado foi: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Qual é a ênfase dessa frase? Aonde que o Senhor queria colocar o seu foco? Vinde após mim. Essa é a ênfase que o Senhor coloca. Vinde após mim. E qual é o resultado, então, de irmos até o Senhor? Ele nos fará pescadores de homens. O nosso serviço, irmãos, o nosso ministério, ele sempre vem após o nosso discipulado. Sempre vem após o nosso ir após o Senhor. Observe que o chamado do Senhor para Simão e para André não é um chamado para o serviço em si. Não é um chamado para ele fazer alguma coisa, mas é um chamado para a própria pessoa de Cristo. Vinde após mim. É claro, irmãos, que a nossa vida de intimidade com o Senhor, que a nossa ida para o Senhor resultará no nosso serviço a Deus e aos irmãos. E é da vontade de Deus que nós o sirvamos, que nós sirvamos a Ele, que sirvamos aos irmãos. Mas devemos compreender que a ordem correta é ir após o Senhor. Vinde após mim, e depois disso farei de vocês pescadores de homens. Nós devemos, irmãos, tomar muito cuidado para não invertermos essa ordem que o Senhor colocou.
Porque nós vivemos em um tempo em onde as pessoas são muito ansiosas para fazer alguma coisa. A gente vive um tempo onde as pessoas querem trabalhar, fazer algo. Porque, irmãos, assentar aos pés do Senhor não tem sido tão atrativo mais para tantos cristãos. Porque estar aos pés do Senhor requer a nossa quietude. Requer, irmãos, a nossa total atenção ao Senhor. Requer a gente acalmar o nosso espírito, acalmar a nossa alma. E é tão difícil nesse tempo que temos vivido nós nos acalmarmos, nós nos sentarmos aos pés do Senhor e aprender dele, ouvir dele. Geralmente, irmãos, a gente tem tanta preguiça para ouvir, mas a gente tem tanta vontade de falar, tanta vontade de fazer alguma coisa, mas ouvir o Senhor é tão complicado, irmãos, na nossa experiência cristã, e por isso nós agimos tantas vezes sem pensar. Na maioria das vezes, a cristandade em geral, irmãos, eu me incluo nessa maioria, nós gostamos mais de agir do que esperar em Deus. E por isso nós tomamos tanta atitude, irmãos, que daqui a pouco a gente sofre, porque foi uma atitude que nós não esperamos em Deus. Tomamos uma decisão que nós não nos aquietamos primeiro diante do Senhor. Isso na nossa vida natural, mas também no nosso serviço a Deus. Às vezes nós queremos fazer algo para Deus, nós queremos servir ao Senhor. Temos até esse coração que eu creio que o Senhor se agrada desse tipo de coração, um coração disposto a servir. Mas nós nos esquecemos, irmãos, que o discipulado a Cristo vem primeiro. O nosso estar aos pés do Senhor vem primeiro do que servir. Servir, irmãos, é muito necessário. Nós temos aqui esse local e necessitamos de irmãos para servirmos. Você está sentado na sua cadeira porque algum irmão limpou ela, porque algum irmão arrumou ela. Vocês estão ouvindo porque nós ouvimos as pregações porque alguém se preparou para isso. As crianças estão ouvindo porque as irmãs se prepararam para isso. Temos muitos serviços. Mas, irmãos, antes de servir, nós precisamos estar aos pés do Senhor aprendendo. Não foi isso que o Senhor mesmo ensinou na ocasião ali de Marta e Maria? O serviço de Marta era importante, irmãos. Mas Marta se atentou mais ao serviço do que a estar aos pés do Senhor. Jesus fala para ela, Marta, você está agitada com tanta coisa. Você está ansiosa. Uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Qual era a boa parte? Estar aos pés do Senhor, ouvindo o Senhor, aprendendo do Senhor. A gente, irmãos, às vezes na nossa conversão, nós somos salvos, e a gente fica tão alegre que a gente pensa, e agora, o que eu posso fazer pelo Senhor? Senhor, o Senhor me salvou, o que eu devo fazer agora? O Senhor, irmãos, eu creio que aprecia esse sentimento nosso, esse desejo nosso de servi-lo. Mas essa não é a ordem correta. Paulo, assim que teve um encontro com o Senhor, os irmãos lembram ali, no caminho de Damasco, o Senhor aparece para Paulo. E uma das epístolas de Paulo, Paulo diz que depois desse encontro, ele vai para o deserto da Arábia e fica 3 anos oculto. E eu creio que foram ali 3 anos de discipulado, de aprendizagem de Paulo agora aos pés do Senhor. Ele estava sendo discipulado, ele estava sendo ensinado, corrigido pelo próprio Senhor. Mas, irmãos, naquela ocasião ali, no caminho de Damasco, Paulo faz uma pergunta. A primeira pergunta que Paulo faz, os irmãos lembram? Quem és tu, Senhor? Irmãos, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender quando somos salvos. Quem és tu, Senhor? Quem é o Senhor? Se nós queremos servir o Senhor, precisamos aprender quem é esse homem, Jesus de Nazaré. O que ele fez? Como ele quer que a gente sirva a ele? Qual é a maneira correta de servirmos a ele? Precisamos conhecê-lo primeiro, irmão. Se a gente não conhecer o Senhor, como nós vamos fazer alguma coisa para ele? Paulo, então, depois de Jesus ter falado, eu sou Jesus, a quem tu persegues, ele agora
faz uma segunda pergunta: Senhor, o que queres que eu te faça? Repare, irmãos, que Paulo, ele não faz o que ele acha que deve fazer. Ele não sai então e fala: agora eu estou preparado, agora eu vou fazer aquilo que eu penso que deve fazer. Não, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Há uns 12 anos atrás, eu morava lá em Cabo Frio ainda. Na verdade, eu já tinha vindo para Patos, voltei para Cabo Frio e estava lá servindo os irmãos, né, reunindo com os irmãos em Cabo Frio. Não sei se meu pai vai lembrar disso, mas um irmão, um missionário, ele foi na nossa reunião, um missionário lá da África, era um irmão do Rio de Janeiro que fazia missões há muitos anos na África. Irmãos, ele foi lá compartilhar conosco a palavra, e ele então falou ali todos os trabalhos que eles tinham realizado ali na África, tantas igrejas que, pela graça de Deus, eles tinham ajudado ali a fundar, né, a nascer. Tantos irmãos que eles evangelizavam, tantos países que eles foram, e eles contavam ali as experiências. Irmãos, eu tinha na época acho que 20 anos, 21 anos por aí. Irmãos, eu lembro que eu fiquei impressionado com a experiência daquele irmão. Pessoal, mas que maravilha! Ele pregando o evangelho, as pessoas crendo, e ele levou um mapa, e colocou um mapa lá: olha, a gente vai para esse país agora, e ele já estava programando a próxima viagem, vai para esse país, daqui a gente vai pregar o evangelho, e vai para uma tribo de não sei aonde, e aqueles países escondidos ali, aquelas tribos onde a palavra de Deus é rara. Irmãos, eu lembro que eu fiquei tão impactado com aquilo, e de fato eu estava vivendo um primeiro amor ali com o Senhor, um período muito bom diante do Senhor, e eu fiquei tão impactado com aquela pregação daquele irmão, e eu lembro que o irmão chamou, falou: irmãos, quem quiser ir, nós estamos indo, mês que vem, eu não lembro tantos períodos depois, nós estamos indo para lá, e se você sentiu o desejo no coração de ir, converse conosco, e nós vamos providenciar tudo para você ir, a passagem, o dinheiro, para você ir nos ajudar a servir. Irmãos, eu fiquei tão alegre. Eu falei assim: eu vou para a África. Aí eu liguei para o meu pai, não sei se meu pai vai lembrar. Você lembra disso, pai? Meu pai não lembra nem do que comeu ontem. Então, 12 anos atrás não vai lembrar. Eu acho que não lembra o dia que eu nasci, capaz. 15 de maio, viu, pai? Irmãos, eu liguei para o meu pai, falei: pai, vou para a África. O irmão veio aqui e falou que vai para a África, que vai para tal lugar, e eu quero ir porque eu quero servir a Deus. E eu lembro que o meu pai falou: Gerson, prega para o seu tio aí no quintal, precisa do Senhor, que vai para a África o quê? Vai estudar, fica calmo aí. Rapaz, aqui eu falei: pô, mas o que é isso? Estou querendo ir para a África, um desejo tão... Ele devia se alegrar comigo. Não, você vai, prega aí para o seu vizinho. Irmãos, em sua misericórdia, o Senhor conhecia a minha ignorância. Talvez até se alegrava com esse entusiasmo, né? Mas a gente não pode esquecer, irmãos, esse é o conceito natural. Nós estamos tão alegres pelo Senhor ter nos salvado que nós pensamos: Senhor, que eu quero te servir agora. E aí a gente pensa que pode fazer da nossa maneira, ir para onde a gente quiser. Naturalmente sentimos que a nossa vida cristã, em primeiro lugar, é o serviço a Deus. E precisamos mesmo fazer. O Senhor até espera isso de nós. Ele nos salvou, irmãos, para que o sirvamos mesmo. Mas a pergunta é: nós estamos, irmãos, qualificados para servir o nosso Senhor? Nós estamos prontos para servirmos o nosso Senhor de maneira que Ele se agrada? Porque não basta boas intenções apenas, irmãos. Aquele ditado, né, que o inferno está cheio de gente de boas intenções. Boas intenções, irmãos, para servir ao Senhor não basta. Precisamos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Precisamos conhecer a esse Deus em quem nós vamos servir. Porque conhecendo a Ele, Ele vai nos direcionando naquilo que nós devemos servi-lo. Eu estava conversando ontem com o Fabiano.
nós percebemos, irmãos, às vezes tem um cantor mundano, cantava famoso, que cantava no mundo, aí converte. O que vocês acham que o camarada quer fazer? Quer cantar. Mas é assim, irmãos. Irmãos, o dom natural que nós temos de nada serve. Tudo que há em nós naturalmente de nada presta. Então, ao invés dessa pessoa converter ou creu no Senhor, se aquieta. Vai estar aos pés do Senhor, para Ele te direcionar o que você vai fazer. Mas não, nossa, eu sei tocar, eu sei cantar. Uma semana depois de converter, já está cantando, já está tocando, já está servindo a Deus ali nos instrumentos. Não é dessa maneira, irmãos. Primeiro, nós precisamos estar aos pés do Senhor, para o Senhor nos direcionar. Irmãos, isso tem que ficar claro para nós. Porque senão nós faremos aquilo que nós achamos correto. Nós serviremos na casa de Deus da forma que eu acho certa. E isso é um grande perigo. Às vezes achamos que precisamos mudar muita coisa. Nossa, nesse local aqui precisa mudar. O trem está esquisito, né, Natal? Precisa mudar, precisa pôr coisa nova aqui. Porque imaginamos que aquilo que nós estamos fazendo não tem surtido efeito. Vamos mudar as coisas. Irmãos, na palavra há um exemplo de algo nesse sentido, muito claro, do perigo de fazer algo para Deus sem conhecer a vontade de Deus. Quando Davi, os irmãos lembram, quando Davi queria trazer de volta a Arca da Aliança das mãos dos inimigos, vamos abrir lá, 1 Crônicas, capítulo 13. Primeira Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Olha, irmãos, o que uma boa intenção faz quando nós desejamos servir a Deus. Quando a gente deseja fazer algo para Deus, porém sem conhecer a vontade de Deus, sem consultar primeiro o Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas olha só o que ele faz. Versículo 1. Lembrando, irmãos, aqui a Arca da Aliança tinha sido levada pelos inimigos. E aí, Davi pensou, não, vamos lá trazer a Arca. Que coisa boa, irmão. Que coisa... É Deus. Deus está nesse negócio, não é? Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. E disse a toda a congregação de Israel, se bem vos parece... E se isso vem do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Primeiro, irmãos, a quem Davi consultou? Foi a Deus que Davi consultou? Veja o versículo 1. Consultou Davi aos capitães de 1000 e os de 100 e de todos os príncipes. E disse a toda a congregação de Israel, se bem parece a vocês, e se, irmãos, e se é um problema. E se é porque você não tem certeza de algo. E se isso parece bem ao Senhor, irmãos, Davi precisaria ter primeiro, Senhor, devo trazer a sua arca? Senhor, como trarei a sua arca de volta para Israel? Mas, irmãos, Davi não faz isso. Davi pensa que era uma coisa boa trazer a arca. Então ele decide pelo Senhor, sem consultar o Senhor, fala, não, isso é de Deus. O Senhor deve estar conosco. E aí, no versículo 4, diz que toda a congregação concordou. Irmãos, às vezes todo mundo pode estar achando certo o que estamos fazendo. E Deus pode estar achando errado. Deus pode estar desagradando. Às vezes todo mundo está se alegrando, pulando de alegria, porque mudamos muitas coisas, mas Deus não está se agradando. Irmãos, nos importa conhecer a mente de Deus, conhecer a vontade de Deus, do que agradar as pessoas.
Sabe aquela frase, a voz do povo é a voz de Deus? Isso é verdade? De forma nenhuma. A voz do povo não é a voz de Deus. Nem sempre a multidão está correta. E o povo concordou, vamos buscar. Versículo 5. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Agora olha o versículo 7, irmãos. Aqui está o perigo. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Irmão, sabe o que o carro novo significa? As novidades. Vamos fazer da casa de Deus, trazer as novidades. Vamos servir a Deus com aquilo que está na moda, com aquilo que é o mais tecnológico possível. Mas, irmãos, Davi se esqueceu que Deus já havia estabelecido um padrão. Como que deveriam ser levada a arca da aliança? Nos ombros dos levitas. Mas Davi se esquece. Davi quer fazer alguma coisa, às vezes estava achando que podia fazer melhor do que Deus. Nos ombros dos levitas, mas que coisa antiquada, não é? Vamos carregar esse trem. A gente tem carros novos aqui. Vamos carregar a arca da aliança em carros novos. Irmãos, não é dessa maneira. Nós não podemos servir a Deus da nossa maneira. Nós devemos servir a Deus da maneira que Ele já nos mandou, diante da Tua palavra. Ele já estabeleceu, irmãos, modelos para que servamos a Ele. Sabe o que significa a arca ser carregada nos ombros dos levitas? Encargo. Tem tanta gente querendo servir a Deus e não tem encargo. Não tem encargo nenhum. Mas a arca da aliança deve ter, irmãos, pesar nos ombros. Servir a Deus deve ser um peso. Nos nossos corações deve ser um encargo, irmãos. Se nós servamos a Ele, irmãos, em qualquer área, precisamos ter encargo para isso. Precisamos saber, essa é a vontade de Deus. Quando nós viemos pregar aqui, precisamos ter encargo para compartilhar. Porque, irmãos, sem encargo, são só palavras. São só ensinamentos que não vai edificar a vida dos irmãos. Mas quando subimos com encargo, com o peso do Senhor no nosso coração, o Senhor então edifica a tua igreja. Irmãos, o que seria de nós se o Senhor não nos edificasse? Por isso que nós precisamos de encargo, irmãos, para servir o Senhor. Em todas as áreas. Não somente para pregar a palavra, mas tudo que formos fazer para Deus. Precisamos ter claro, Senhor, é a tua vontade isso. É assim que o Senhor quer que eu te sirva. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Veja aí a sequência do texto, versículos 8. Davi, olha só o que acontece, irmãos. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Davi podia estar pensando, olha, Deus está conosco. Às vezes podemos ter uma reunião tão maravilhosa aqui, irmãos, e Deus não está presente. Devemos tomar muito cuidado, irmãos, porque nós somos facilmente enganados pela nossa alma. Às vezes nós podemos estar nos alegrando, cantando, e Deus não está presente. Como era o caso, Deus não estava satisfeito com essa situação. Davi tomou uma atitude por si mesmo. Davi quis servir ao Senhor pela sua própria mente. Achou que podia fazer algo melhor do que Deus já havia estabelecido. Quando chegaram, versículo 9, a eira de Quidom estendeu Uzá a mão para segurar. Não podia. Ninguém podia tocar na arca, senão morreria. Deus já havia dito isso. Uzá, irmãos, fez algo que talvez todos nós faríamos. Os carros ali tropeçaram, a arca ia cair, Uzá pôs a mão. Deus matou Uzá. Irmãos, esse é o perigo de nós não conhecermos a vontade de Deus. Precisamos nos achegar a Ele, irmãos.
temos o desejo de servir a Deus, precisamos nos achegar aos pés do Senhor. Fala, Senhor, o que tu queres que eu te faça? Como é a forma que o Senhor quer que eu te sirva? Agindo assim, o Senhor então poderá nos edificar, irmãos. Isso precisa ficar muito claro para nós, irmãos, que o chamamento para o discipulado, o chamamento para estar aos pés de Cristo, ele vem antes do serviço ao Senhor, do nosso ministério a Deus. Nossa vida aos pés do Senhor, aprendendo com Ele, sendo corrigido por Ele, sendo trabalhado por Ele, sendo disciplinado por Ele muitas vezes, é a base para que possamos servi-lo de maneira pelo menos adequada, de maneira que Ele se agrade, de maneira eficaz. Irmãos, no tempo do Senhor, no tempo que o Senhor viveu nessa terra, em Israel, um discípulo, ele era diferente de um simples estudante que nós tanto sabemos hoje. Às vezes a gente pode pensar que um discípulo era um estudante, e isso era a mesma coisa do estudante de hoje em dia, mas era completamente diferente. Hoje, por exemplo, se eu sou um estudante de medicina, o que eu vou fazer? Eu vou para a faculdade, eu pago a minha faculdade, então o meu professor é pago pela faculdade, do dinheiro que eu pago para a faculdade. E ele então agora ele é obrigado, de certa maneira, a me ensinar. Ele deve agora ensinar para mim todas as suas habilidades, tudo aquilo que ele conhece, ele deve passar para mim, porque eu estou pagando isso para ele. Ele vai me ensinar tudo que corresponde à medicina. Então eu fico lá sentado, fico ouvindo, não é assim, Bernardo? Bernardo pode... Ele fica lá ouvindo o professor e o professor manda conteúdo. E o resultado, irmãos, que depois daquele período ali da faculdade, Bernardo vai formar esse ano, depois do período da faculdade, talvez o Bernardo agora se torne tão habilidoso quanto o seu professor, porque ele aprendeu tudo aquilo que o professor tinha para ensinar. Agora ele está apto para fazer aquilo que o professor o ensinava. Mas, irmãos, podemos ver, e o Bernardo está aqui, é bom que me ajuda. Não há uma relação de intimidade com o professor. Você não se parece agora com o seu professor, não é? Você não tem as atitudes do professor agora em você. Não é assim? É apenas um relacionamento intelectual. Aquilo que o professor faz na sua casa ou deixa de fazer não é problema do Bernardo. Não é problema meu. Nem aquilo que eu faça é problema do professor. É apenas, então, um relacionamento intelectual. A minha vida, a minha personalidade, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, não interessa para o professor. Eu apenas agora adquiri todo o conhecimento intelectual necessário para exercer a profissão de médico. Esse é o método, irmãos, de aprendizagem de hoje. Hoje é assim. Infelizmente, irmãos, essa é a vida cristã de muitos irmãos. Não falo desse grupo aqui, mas de uma maneira geral. Tem irmãos que se interessam pela palavra, né? Se interessam por debates, se interessam em ler a Bíblia, gostam de debater a palavra de diversos pontos de vista, tenha lá o seu ponto de vista. Não, eu faço parte dessa linha de pensamento. E estuda isso. Mas, irmãos, a palavra, esses ensinamentos não geram nele vida. Não passa de intelecto. A vida de Cristo, os atos de Cristo, a maneira de Cristo agir não muda a sua maneira de viver. De que adianta, irmãos, nós conhecemos tanto a palavra, e claro, o conhecimento é tão necessário, mas é o conhecimento junto com a vida. Se nós conhecermos a Bíblia, nós nos dedicarmos a ler as Escrituras, mas, irmãos, fazemos acepção de pessoas. Passa um irmão e você despreza o irmão, e você dá mais atenção para outro irmão, porque acha que intelectualmente ele está ali no seu nível, aquele irmão ali, a gente despreza o irmão. Irmãos, para que serve então o nosso conhecimento da Bíblia? Será que a pessoa de Cristo era dessa maneira? Agia dessa maneira? Fazendo acepções de pessoas? Do que adianta decorar versículos, ler a palavra, mas em casa fala mal da metade dos irmãos? Mas em casa fala
com grosseria com a esposa, trata mal os filhos. Irmãos, isso significa que a palavra não está gerando frutos na vida. Aquilo que Cristo deveria fazer através da tua palavra não está gerando. Ele não está se parecendo com o seu mestre, apenas tem informações da Bíblia. Irmãos, não são essas atitudes de verdadeiros discípulos do Senhor. Um discípulo no tempo de Israel era totalmente diferente de um relacionamento de um aluno e professor dos tempos de hoje. Um discípulo era um aprendiz. E o que significa esse termo aprendiz? Ele nos indica que havia um relacionamento íntimo do discípulo e o seu mestre. No tempo de Cristo, irmãos, um discípulo, ele primeiro precisava ser aceito pelo seu mestre. Por exemplo, Flavinho está aí ou não? Leandro é corretor de imóveis. Leandro? Se eu quisesse, irmão, ser um corretor de imóveis, geralmente, entre parênteses aqui, os discípulos, geralmente eles eram menores de idade. Por isso que provavelmente os discípulos de Cristo, exceto Pedro, eram todos abaixo de 20 anos, entre 16 e 20 anos. Vocês vão lembrar quando o Senhor manda Pedro ir pescar e dentro do peixe tinha uma moeda. E o Senhor Jesus fala, vai lá e paga o imposto por mim e por ti. Ou seja, quem pagava imposto na época do Senhor eram apenas pessoas acima de 20 anos. Então quando o Senhor Jesus diz, não é, que para Pedro, paga o imposto por mim e por ti, isso nos leva a crer que todos os demais discípulos tinham na faixa de 16 a 20 anos de idade. Eram jovens. E se um discípulo quisesse ser, então, discipulado por alguém, no meu caso aqui eu quero ser um corretor de imóveis, o meu pai devia ir até o Leandro e perguntar ao Leandro, pedir ao Leandro, o Gerson pode ser seu discípulo? Ele pode aprender com você a ser um corretor de imóveis? O Leandro podia aceitar ou não. Se ele visse que eu poderia me tornar um bom corretor de imóveis, ele me aceitava. Mas, irmãos, correria o risco do Leandro não aceitar. Falar, não vejo qualificação para ele, não vejo que ele vai conseguir se sair bem, eu acho que vai ser uma perca de tempo para mim. Então podemos dizer que na época aqui do Senhor era uma questão de qualificação. Ou você servia ou não servia. Ou você era aceito pelo seu mestre ou não era aceito. O que vocês acham, irmãos? Você acha que nós somos qualificados para sermos discípulos do Senhor? Todos nós somos. Porque quando nós recebemos o Senhor, a vida dele veio morar em nós. E por causa dessa vida, hoje nós podemos ser discípulos do Senhor. Hoje nós somos aceitos pelo Mestre. Não porque somos capazes, não porque nós temos habilidades, mas porque Ele nos aceita. Porque Ele veio habitar dentro de nós. E essa vida, agora nós podemos ser discipulados pelo Senhor. Então, irmãos, no tempo do Senhor, o aprendiz, ele era aceito pelo mestre. E depois de aceito, o que acontece? Ele mudava de casa. Ele saía da sua casa e ia morar na casa do seu mestre. Leandro, vou morar na sua casa, meu irmão. Vou passar lá um bom tempo com você. Assim era um discípulo na época do Senhor. Ele cortava os seus relacionamentos. Agora a sua vida seria dedicada ao seu mestre, a aprender com o seu mestre. Ficaria com ele dia e noite. E talvez, no primeiro ano, isso eu estou dizendo, irmãos, como era o discipulado natural na época do Senhor. Talvez no primeiro ano aquele discípulo não aprendesse nada sobre a profissão. Ele ia morar na casa do mestre, mas ia lá varrer o chão, ia cuidar do bebê do seu mestre, dos filhos, ia ajudar a cuidar dos filhos, ia ajudar a esposa nas tarefas diárias, ia sentar à mesa, ia ouvir o seu mestre, ia ouvir mais do que falar, iria comer juntos, ia entender como o mestre administrava a sua casa, ele ia entender como que o mestre falava, quais eram as suas reações, como eram as suas atitudes, como que era a maneira do mestre pensar, agir, falar. Irmão, sabe qual que era esse período? Relacionamento. O discípulo começava com um relacionamento íntimo com o mestre.
Ele está conhecendo e prosseguindo em conhecer o seu mestre. É exatamente assim o discipulado com o Senhor, irmãos. Esse período, nós precisamos estar aos pés do Senhor. É conhecê-lo intimamente. É conhecer a maneira do Senhor falar. É conhecer a maneira do Senhor pensar, do Senhor agir. Sabe como que nós realmente conhecemos alguém? Quando nós, de fato, moramos com tal pessoa. Eu não conheço, irmãos, nenhum dos irmãos intimamente por ver os irmãos aqui nas reuniões de fim de semana. Não tem como. A gente conhece só um pouquinho dos irmãos. Agora, se eu morar com certa pessoa, se eu vou conviver com ele intimamente, eu vou ver como que é o trato dessa pessoa com os filhos, com a esposa, não é? Ali nós conhecemos de fato as pessoas. Talvez a Ana Clara se assustou quando casou comigo. Ali ela me conheceu, não é? E nós conhecemos, não é assim no nosso relacionamento conjugal? Quando a gente está em Bernardo, você está conhecendo a Mariana agora, eu conheço a Mariana, ela está lá em cima, eu posso falar. Você está comendo, nossa, que maravilha! Ela é maravilhosa mesmo. Mas quando casa, nossa, mas o que é isso? Eu não sabia que era desse jeito não, não é? Eu lembro de um irmão, ele compartilhava dizendo assim, antes de casar era uma princesa, depois que casou, começou a ver o rabinho atrás, o chifre aqui subindo. Aí, irmãos, a gente conhece intimamente alguém quando nós temos intimidade com ela, quando passamos dias com ela, horas e horas com ela. E o discipulado com o Senhor é exatamente assim. Só depois da gente ter um certo tempo de aprendizagem aos pés do Senhor, então ele começa a mostrar para nós algumas coisas. Olha, eu quero que você haja assim, você vai começar a servir aqui, não é? Depois de alguns anos de aprendizado, de discipulado, quando terminava esse período, então, de discipulado, você percebia, na época do Senhor, que aquele aprendiz, aquele discípulo, ele não apenas aprendeu a trabalhar naquela função que ele queria aprender, mas ele, irmãos, aprendeu a ser como seu mestre. Ele não era apenas um bom trabalhador, ele era a cópia do seu mestre. Agora ele não apenas trabalhava como mestre, mas ele falava como mestre. Ele agia como mestre. Ele pensava como mestre. Agora ele aprendeu com o seu mestre a tratar a sua esposa. Como deve tratar a esposa, como deve tratar os filhos, como deve tratar as esposas, como falar, como ouvir, a hora de falar. Ele aprende tudo, ele era como o seu mestre. Havia uma reprodução da própria vida do mestre no discípulo, depois do seu discipulado. Um discípulo, irmãos, não é aquele que tem muito conhecimento. Não que o conhecimento não seja importante, irmãos, de maneira nenhuma. Mas um verdadeiro discípulo é aquele que tem a vida transformada pelo mestre, que tem sua maneira de viver, a sua maneira de falar, de sentir, transformada pelo mestre. Irmãos, eu tenho considerado tanto sobre esse assunto, porque quando a gente olha para o nosso serviço, né? Irmãos, eu não quero ser apenas um tocador de violão, um bom tocador de violão. Os irmãos que pregam a palavra, a gente não pode ser apenas um expositor, bom expositor da palavra, e eu digo apenas entre aspas, irmão. Os irmãos me entendam aqui. A gente não pode ser apenas bons professores na salinha, ou bons pastores. Tudo isso é necessário, irmãos. Mas a nossa oração deve ser: Senhor, eu tenho sido transformado pelo Senhor. Senhor, eu quero te servir, mas, Senhor, eu tenho falado como o Senhor. A minha maneira de pensar é a maneira que o Senhor pensa. Se eu sou ignorante nas minhas reações, Senhor, me ajuda. Me socorre, Senhor, transforma as minhas reações. Para que se o irmão me ferir em uma face, eu possa dar a outra, porque foi assim que o Senhor me ensinou. Essa é a atitude do mestre. Se é a atitude do mestre, então deve ser a minha atitude, porque eu quero ser uma cópia do Senhor. Não apenas uma cópia, eu quero que o Senhor viva através de mim.
Senhor, eu tenho sido transformado, Senhor. O meu falar tem sido transformado. Irmãos, eu não quero ser apenas tocador de violão, eu quero ser uma reprodução do Mestre. E todos nós devemos ter esse mesmo sentimento. Porque, irmãos, de nada vale o nosso serviço se nós não nos parecermos com o meu Senhor, com o nosso Senhor. Se isso não tem ocorrido, irmãos, peçamos ao Senhor, Senhor, transforma a minha vida. Faz de mim uma pessoa completamente nova, Senhor. Vocês lembram, irmãos, quando Pedro, na crucificação do Senhor, Pedro estava se aquecendo ali na fogueira, no meio dos guardas, e chega uma mulher. Vocês lembram o que ela fala para Pedro? Certamente você é um deles. Por quê? Porque o seu falar é como ele. O seu modo de falar te condena. Irmãos, esse período em que Pedro esteve aos pés do Senhor, foram 3 anos de aprendizado com o Senhor, mudou a forma de Pedro falar. Pedro agora falava com o Senhor e não dava mais para esconder. Teu modo de falar te condena. Irmãos, é isso que deve acontecer conosco, não apenas na nossa língua, mas em toda a nossa vida, em todos os nossos membros. A maneira que eu penso deve ser a maneira que Cristo pensa. A maneira que eu penso dos irmãos deve ser a maneira que Cristo pensa dos irmãos. Irmãos, isso mudará a nossa vida. Porque a gente tem tantos pensamentos egoístas, egocêntricos. Mas, irmãos, o Senhor precisa nos transformar. Tudo, irmãos, na nossa vida deve ser transformado pelo Senhor. Nós, é claro, que ainda não somos perfeitos. Cometemos falhas, mas na medida que o Senhor então vai trabalhando conosco, Ele agora vai nos dando funções. A gente, irmão, não vai servir o Senhor só quando não pecar mais, não existe isso também. A gente tem que servir o Senhor. Mas na medida que nós vamos conhecendo a Ele, então Ele vai nos dando dons, vai nos mostrando aonde devemos servi-lo, e assim nós vamos servindo, às vezes caindo, às vezes errando, às vezes ferindo o irmão, mas o Senhor vai trabalhando. E esse é o trabalhar do Senhor. Finalizando, irmãos, o segundo aspecto importante desse chamado é que o Senhor diz: vinde após mim, segue-me. Ele não diz, segue isto, segue aquilo, segue essa maneira de pensar. Vinde após mim. O discipulado, irmãos, está em seguir a pessoa amada de Cristo. A própria pessoa do Senhor. Não é seguir um sistema, nós já falamos isso na semana passada. Não é seguir uma organização, nem mesmo outra pessoa, por mais maravilhosa que essa pessoa seja. Nós devemos ser discipulados ao Senhor, a Cristo. Nós não somos chamados, irmãos, para cumprir normas, regulamentos. Claro que isso, a vida cristã envolve leis, não é? Mas essa não é o foco. O foco é Cristo, e Cristo vai nos ensinar todas as coisas. André e Simão, então, entenderam claramente isso. Ouviram o chamado, largaram as redes e seguiram o Senhor. E esse detalhe, irmãos, é muito interessante. André e Simão largam as redes. Eles não tinham dúvidas que era ou continuar pescando ou seguir o Senhor. Ou eles largavam as suas redes ou não conseguiriam servir o Senhor, seguir o Senhor. Irmãos, na nossa caminhada com o Senhor, nós não avançaremos se nós não largarmos as nossas redes. O que é isso, irmãos? O que é largar a rede? Existem talvez certas práticas na nossa caminhada, na nossa vida, que o Senhor já deixou claro para nós que precisamos abandonar. Existem pecados ocultos que o Senhor já nos mostrou que para segui-lo precisamos abandonar. Mas, irmãos, tantas vezes ficamos embaraçados nessas redes. Irmãos, vocês devem ter essa experiência. Enquanto você não abandona certa prática ou algo, você fica travado. Sua comunhão com Deus fica travada. Nosso irmão compartilhou ontem.
Há pecados, irmãos, que atrapalham a nossa comunhão com o Senhor, que a gente não consegue nem orar. A gente vai orar, parece que o céu está tampado. Parece que ninguém nos ouve. Por quê? Porque há pecados na nossa vida. E enquanto nós não nos livrarmos desse pecado, nós não deixarmos de lado esse pecado, irmãos, nós não poderemos ser discípulos do Senhor. Não poderemos aprender com Ele. O Senhor não poderá trabalhar conosco. Então, irmãos, assim como Simão e André largaram as redes, que nós larguemos tudo que nos embaraça, tudo que nos trava, tudo que trava o nosso crescimento na nossa vida com o Senhor. Oh, irmãos, isso é tão sério. Às vezes, o nosso pecado é um pecado público, né, como a lepra. Existem duas figuras de pecado na palavra. A lepra, que é aquele pecado que todo mundo vê. É explícito. E às vezes tem gente que está com esse pecado, irmão, não quer saber dos irmãos e quer viver no pecado, não é? Mas tem o fluxo de sangue, aquele pecado interno, aquele que ninguém conhece, só você e Deus conhece. Desses irmãos, às vezes pode vir para a reunião e conter esse pecado escondido, mas Deus conhece. E enquanto nós não abandonarmos esse pecado, Deus nada pode fazer nas nossas vidas. Nós vamos só regredindo. Não há um crescimento espiritual nas nossas vidas. Fluxo de sangue. Mas, irmãos, se nós tocarmos no Senhor, Deus pode nos curar. Como aquela mulher que tocou na orla da veste do Senhor. Sabe o que significava a orla da veste? No Velho Testamento diz que todo o israelita que olhasse para a orla da veste do Senhor se lembrasse da lei, se lembrasse da palavra. Então aquela mulher olha na orla da veste, toca na orla da veste. Irmão, se nós nos lembrarmos da palavra, se nós nos voltarmos para a palavra de Deus, nós podemos ser curados desse fluxo de sangue, desse pecado interno que ninguém conhece, mas que Deus vê. De Deus não podemos nos esconder, irmãos. Precisamos abandonar nossas redes. André e Simão abandonaram as redes. Eles sabiam, ou era seguir o Senhor, ou era ficar com essas coisas aqui. Ou era seguir o Senhor, ou era ser pescador de peixe. Pedro deixou tudo, porque ele havia contemplado o Senhor, ele tinha tido uma revelação, como nós falamos na semana passada, ele teve uma revelação de aquele Senhor era o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele tinha sido revelado que ele era o Messias, ele era o Senhor do universo. Então ele se apegou tanto ao Senhor que largou as suas redes e seguiu aquele por quem o seu coração foi conquistado. O que, irmãos, tem nos impedido de avançarmos na nossa caminhada com o Senhor? O que tem travado a nossa vida? O que tem travado o nosso crescimento? Se há, irmãos, ídolos no nosso coração, às vezes não é pecados, né, ocultos, mas às vezes algo que nós amamos demais e nós não vivemos sem. Às vezes é uma pessoa, alguma coisa que nós não conseguimos viver sem e o Senhor precisa que nós abandonemos isso. Larga as suas redes e siga o Senhor, para que possamos seguir o Senhor, irmãos, com os nossos corações libertos de tudo. Quando estamos com os corações livres, libertos, irmãos, que maravilha. O Senhor pode falar conosco, o Senhor pode nos edificar. Há um caminho nos nossos corações para que Deus possa trabalhar nas nossas vidas. Mas, irmãos, enquanto estivermos embaraçados, nada o Senhor pode fazer. Larga as redes e siga o Senhor. Nada, irmãos, é mais precioso que seguir o Senhor. Esse Deus, Ele é tão maravilhoso. Como nós cantamos e como os irmãos compartilharam. O amor de Deus, nada pode nos separar desse amor. O amor de Deus, Ele é tão precioso, irmãos. Diz a palavra que o amor de Deus, Ele nos constrange. Sabe o que é nos constranger? Essa palavra denota que ela nos abraça e não nos deixa ir. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus não vira as costas para nós. O amor de Deus nos cerca, nos sitia, nos abraça, não nos deixa ir. Esse é o amor do seu Deus por você e por mim. Por isso devemos largar tudo, irmãos, porque não encontraremos alguém melhor.
Não há ninguém mais precioso que o Senhor. Nada que possamos conquistar nessa vida, dinheiro nenhum pode comprar a presença do Senhor. Lembra de Simão o mágico? Simão o mágico viu aqueles apóstolos fazendo tantos milagres. E o Simão queria também. Não, eu quero pagar por isso. Simão, não se paga. O que Cristo tem para nós, a presença do Senhor nas nossas vidas, nada é comparado a isso, irmãos. Nada é comparado a estar aos pés do Senhor. Como nós cantamos, é o mais alto lugar. O mais alto lugar que podemos chegar na nossa vida não é ser gerente de nada, não é ser diretor de empresa alguma, é estar aos pés do nosso amado Senhor. Esse é o lugar mais alto que podemos estar. Irmãos, possamos deixar tudo para trás pelo nosso Senhor. Amém? Na semana que vem, na próxima oportunidade que tivermos, nós trataremos, irmãos, seguiremos nesse assunto do chamado, agora com o terceiro chamado do Senhor Jesus a Pedro. Na ocasião ali da pesca maravilhosa, um texto tão maravilhoso, irmãos, em Lucas capítulo 5. A pesca maravilhosa, vocês lembram quando Pedro diz: afasta de mim, Senhor, eu sou um pecador. Nós veremos aqui algumas questões na vida de Pedro sobre a inconstância, não é? O Senhor aqui chama Pedro para segui-lo. Pedro então abandona as redes, mas nós vamos ver que Pedro depois volta a pescar. Isso significa, irmãos, vida de inconstância com o Senhor. Uma vez queremos servir, outra vez estamos prostrados, queremos voltar para a nossa velha prática. Então nós veremos, irmãos, como nós venceremos a inconstância na vida espiritual, para de fato abandonarmos tudo e seguirmos ao Senhor sem nenhum empecilho. O Senhor nos ajude, irmãos. Vamos orar. Pai querido, nós te damos tantas graças, Senhor, porque o Senhor conquistou o nosso coração, porque não há nada mais precioso que o Senhor. Que o Senhor possa abrir nossos olhos para contemplarmos a Tua beleza, Senhor. Para vermos que nada pode nos atrair tanto quanto o Senhor. Senhor, atraia o nosso coração para Ti mesmo. Para que não ficamos distraídos com outras coisas, Senhor. Senhor, nos ajude a abandonar nossas redes. Nos ajude, Senhor, a livrarmos de todo o pecado que nos embaraça, Senhor. Para que possamos seguir o Senhor livremente, com um coração livre, Senhor. Para que o Senhor possa nos ensinar, para que o Senhor possa nos discipular. Senhor, nos ensina, em nome de Jesus. Para que, como a igreja de Atos perseverava, Senhor, que possamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Que a Sua bendita palavra, Senhor, habite ricamente nos nossos corações. Para que ela venha nos transformar, Senhor. A Tua palavra é o Senhor mesmo. Quando nós lemos a Tua palavra, é o Senhor mesmo que vem ao nosso encontro. E por isso nós podemos ser mudados. Porque é a pessoa do Senhor que nos muda, que nos transforma, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Ajuda cada irmão, cada um de nós, para que possamos ser parecidos com o nosso Mestre. Que o nosso falar, que o nosso sentir, que o nosso pensar seja o mesmo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Não queremos agir independente de Ti, Senhor. Impeça-nos, Senhor, de agir conforme nós entendemos. Nos ajude a agir segundo a Tua vontade, Senhor. Nos ajude a servir os irmãos segundo a Tua boa vontade, Senhor. Porque só dessa maneira edificaremos o Teu povo. Senhor Jesus, nos ajude a estar dentro da Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te clamamos, Te pedimos. Amém, Senhor.